Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual dos homens a seguir foi o mais valente dos caçadores? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Esaú. Alternativa C, Nimrod. Alternativa D, Jonatas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Nimrod. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Gênesis capítulo 10 versículo 9. Pergunta 2. Qual dos profetas previu uma grande fome nos dias do imperador romano Cláudio? Alternativa A, Daniel. Alternativa B, Agabo. Alternativa C, Isaías. Alternativa D, Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Agabo. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Atos capítulo 11 versículo 27 e 28. Pergunta 3. Que homem abaixo foi um dos 12 espias de Moisés? Alternativa A, Tobias. Alternativa B, Zorobabel. Alternativa C, Esdras. Alternativa D, Josué. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Josué. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Números capítulo 13 versículo 16. Pergunta 4. Qual dos homens abaixo pegou Jesus no colo e o reconheceu como sendo o Messias? Alternativa A, Malaquias. Alternativa B, Simeão. Alternativa C, Zacarias. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Simeão. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2 versículo 29 ao 32. Pergunta 5. Qual dos seguintes profetas se casou com uma prostituta? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Oséias. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias capítulo 1 versículo 2. Pergunta 6. Qual dos discípulos abaixo perguntaram a Jesus se poderiam fazer descer fogo do céu? Alternativa A, Pedro e João. Alternativa B, Tiago e Pedro. Alternativa C, Pedro e Tomé. Alternativa D, João e Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, João e Tiago. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo:
Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lucas capítulo 9 versículos 54 e 55. Pergunta 7. Que juiz malhava trigo quando recebeu a visita de um anjo? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Gideão. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Jefté. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Gideão. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Juízes capítulo 6 versículo 11. Pergunta 8. De acordo com o profeta Isaías, quando Jesus voltar a estabelecer a paz, qual animal habitara com o cordeiro? Alternativa A, leão. Alternativa B, serpente. Alternativa C, raposa. Alternativa D, lobo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, lobo. E morara o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitara, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías capítulo 11 versículo 6. Pergunta 9. Saul saiu em busca de que animal de seu pai? Alternativa A, jumentas. Alternativa B, leoas. Alternativa C, porcas. Alternativa D, vacas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, jumentas. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai procurar as jumentas. 1 Samuel capítulo 9 versículo 3. Pergunta 10. Qual o nome da cidade fundada por Caim, depois que ele saiu da presença de Deus? Alternativa A, Gomorra. Alternativa B, Canaã. Alternativa C, Sodoma. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Enoque. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4 versículo 16 e 17. Pergunta 11. Qual dos profetas foi chamado de o Tisbita? Alternativa A, Natã. Alternativa B, Miqueias. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Gade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Elias. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. 1 Reis capítulo 21 versículo 28 e 29. Pergunta 12. Como se chamava o centurião que escoltou Paulo até Roma? Alternativa A, Festo. Alternativa B, Júlio. Alternativa C, Cornélio. Alternativa D, Fileto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Júlio. E, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo, e alguns outros presos, a um centurião por nome Júlio, da coorte Augusta. Atos capítulo 27 versículo 1.
Pergunta 13. Depois do nascimento de que homem a seguir, começou-se a invocar o nome do Senhor? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Lameque. Alternativa C, Enoque. Alternativa D, Enos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Enos. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4 versículo 26. Pergunta 14. Qual dos homens a seguir recebeu um milagre através do ministério de Pedro? Alternativa A, Jairo. Alternativa B, Enéas. Alternativa C, Públio. Alternativa D, Eutico. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Enéas. E achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e fez a tua cama. E logo se levantou. Atos capítulo 9 versículo 33 e 34. Pergunta 15. Qual dos homens abaixo foi apedrejado e tido como morto pelos seus agressores? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Paulo. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Atos capítulo 14 versículo 19. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.